Olá, meus alunos. Estou aqui novamente com esse segundo slide que eu preparei para vocês. Iremos falar sobre concordância nominal. Na concordância nominal, os modificadores do substantivo, artigo, pronome, numeral e adjetivo, concordam com o gênero, se é masculino ou feminino, e número, se é singular ou plural do substantivo. Temos aqui esse exemplo nessa frase. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Nesse caso, o pronome, numeral e adjetivo concordam com o substantivo, que no caso é obras. Estas e não estes, obras, que é o pronome que está no plural, já que a oração refere-se, são 3 e não apenas uma obra maravilhosa. Observem que está concordando tanto no plural, como no gênero, no caso obra, que é feminino, então tem que ser estas obras, tem que estar na concordância tanto no gênero, se é masculino ou feminino, ou se é singular ou se é plural. E por maravilhosas e não maravilhoso, porque o substantivo está no plural e é feminino, ou seja, tudo muito bem combinado. Temos aqui regras de concordância nominal, adjetivo e um substantivo. O adjetivo deve concordar com o gênero e número com o substantivo. Que pintura bonita. Observe que a frase está no singular. Pintura está concordando com o adjetivo, no caso bonita. Quando há mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com aqueles que está mais próximo. Quando há mais de um substantivo. No caso aqui, nós temos o exemplo, que bonita pintura e poema. Observe que há uma concordância, está no singular, o gênero está no feminino. Mas, se os substantivos forem nomes próprios, o adjetivo deve ficar no plural. Temos aqui essa frase. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. É uma composição dos grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem a Caetano Veloso. Quando há mais de um substantivo, o adjetivo vem depois dos substantivos, deve concordar com aquele que está mais próximo ou com todos eles, dependendo do contexto da frase. Temos o exemplo aqui, ó. Que pintura e poema bonito. Que poema e pintura bonita. No caso, a concordância tem que estar com aquele que está mais próximo. No caso, pintura aqui, ó, observe que está no singular feminino, o adjetivo também. Que pintura e poema bonitos e que poema e pintura bonitos. Houve uma concordância. Substantivo e mais do que um adjetivo. Ó. Quando o substantivo é caracterizado por mais do que um adjetivo, ou seja, uma qualidade, a concordância pode ser feita das seguintes formas. Colocando um artigo antes do último adjetivo. Adoro a comida italiana e a chinesa. Ou colocando o substantivo e o artigo que antecede no plural. Adoro as comidas italiana e chinesa. Números ordinais. Nos casos em que há números ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. O exemplo aqui, a primeira frase, a segunda e a terceira casa, ou a segunda e a terceira casas. Observe que quando houver números ordinais, antes do substantivo, ele pode estar tanto no singular como no plural. No caso em que há números ordinais depois do substantivo, o substantivo deve estar usado sempre no plural. As casas, segunda e terceira. Observe aqui, ó, o substantivo no plural. Em expressões, anexo. A palavra anexo deve concordar com o gênero e com o número do substantivo que está na frase. Temos aqui o exemplo, segue anexo masculino ao artigo aqui, o recibo, e segue anexa a fatura. Observe aqui que está concordando, ó. No caso, o gênero. Mas a expressão em anexo, que nós utilizamos muito em e-mail, não varia, segue em anexo a fatura, ou seja, ele não varia de gênero. Bastante ou bastantes. Quando tem a função de adjetivo, a palavra bastante deve concordar com o gênero e o número em que está o substantivo. Observe que a frase está no plural. Ó.
recebemos bastantes telefonemas. Quando tem a função de advérbio, a palavra bastante não varia. Ou seja, eles, plural, cantam, o verbo cantar também está no plural, bastante. Por que que ele não está no plural? Porque ele tem a função de advérbio, ou seja, ele não varia, ele fica sempre aqui, do singular. Meio, quando tem a função de adjetivo, a palavra meio deve concordar da mesma forma, com o gênero e o número do substantivo. Atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo. Atrasado, tomou meia, observe aqui, por que está no feminino? Porque a palavra xícara é do gênero feminino. De leite e saiu correndo. Já quando ele tem a função de advérbio, a palavra meio não varia. É a mesma opção do slide anterior. Ele é meio maluco e ela é meio maluca. Observe aqui, que a palavra meio, ele não muda de gênero. É proibido, é bom e é necessário. As expressões é proibido, é bom e é necessário não variam, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que as modifiquem. Temos aqui exemplos. É proibido entrada ou é proibido a entrada. Observe que houve uma mudança. Aí, no caso aqui, a palavra proibido modificou. Verdura é bom. A verdura é boa. Para que haja uma concordância na frase, foi necessária essa modificação. Paciência é necessário. A paciência é necessária. Temos aqui uma regra geral. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero, número, com o substantivo que se refere na frase. Exemplo, os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. O artigo está no masculino plural, o pronome masculino plural, numeral masculino plural também, houve uma concordância. Brinquedos, substantivo masculino plural e preferidos é o adjetivo. Estão quebrados, ou seja, houve uma concordância completa na frase. Observe que os artigos os, pronome, nossos, numeral 2 e o adjetivo preferidos referem-se ao substantivo, que está no masculino e no plural, no caso, brinquedos. Por isso, eles estão todos no masculino plural. Temos aqui a regência nominal, é a forma que os substantivos, adjetivos e advérbios se relacionam com seus complementos. Normalmente, essa relação entre o nome e o complemento é dada por uma preposição. Por isso, é importante conhecer as preposições para que a regência nominal seja feita e identificada na forma correta. Temos o exemplo aqui, a palavra carinho. Tenha um carinho a seus livros. Meu carinho pelos animais me conforta. Observe que está em negrito. Cultive o carinho da família, o carinho para com a pátria. E temos aqui a palavra agoniado, Olhos agoniados de novas paisagens. Aqui no caso, existe uma preposição, o uso da preposição. Estava agoniado por vê-la, estou agoniado para ler o livro. Aí temos a regência verbal, que é a relação criada entre os verbos e os termos que completam, caracterizam a frase. Esses verbos podem ser intransitivos e transitivos. Intransitivos não necessitam de complemento. Isto ocorre porque os verbos fazem sentido por si só. Em algumas situações, eles são acompanhados por adjuntos adverbiais, elementos que não podem ser classificados como objetos na construção da frase. O adjunto adverbial funciona como um complemento, cuja função é alterar e modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio dentro da frase. Indicam uma circunstância, tempo, lugar, modo, intensidade. Por ser um complemento, ao ser retirado, ele não traz alterações na estrutura sintática da frase. Importante ressaltar que o verbo pode variar de acordo com a transitividade. Temos os verbos intransitivos, que são aqueles que não há necessidade de complemento, ou seja, a frase por si só ela está completa, não há um complemento, não há necessidade desse complemento. A frase ela é bem entendida. A chuva cai, foi bem entendida. Já os verbos transitivos diretos
precisam de um complemento para que a frase faça sentido, para haver uma compreensão da oração. Este complemento se dá através de objetos diretos. Porém, nesse caso, não há utilização de preposições após o verbo. Pronomes oblíquos podem ser usados. Temos aqui, os pronomes oblíquos. E temos aqui o exemplo. Eu amo. Verbos transitivos indiretos necessitam de preposição. No caso, temos aqui consistir, sempre empregada a preposição em. Ele exige, o almoço consiste em macarrão, salada e carne moída. Ele, no caso, há necessidade da preposição para que a frase possa fazer sentido. Na palavra obedecer e desobedecer. Os complementos são induzidos pela preposição a. Desobedecemos às regras escolares. Desobedecemos às normas da legislação. Temos aqui pronome, é a classe de palavras que substitui um nome, um substantivo. Tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço, sem utilizar o seu nome. O pronome ele tem essa função de substituir, no caso, um nome dentro da frase. Temos aqui os pronomes do caso reto, né? Vocês já devem ter estudado, vamos dar uma relembrada. São eu, tu, ele ou ela no singular, nós, vós, eles ou elas no plural. Exemplos: eu entreguei a requisição hoje. Eu, no caso, ele tem a função de sujeito. A felizarda é ela, no caso, ele tem a função de predicado. Os pronomes tu e vós também pode ter a função de vocativo. Observe, tu, vírgula. Que sabes tudo, vem à frente e explica. São os pronomes pessoais retos que no discurso indicam, no caso aqui, quem fala, eu e nós, são a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Com quem se fala, tu e vós, segunda pessoa do singular, segunda do plural. E de quem se fala, que é a terceira pessoa, ele ou ela do singular, eles ou elas do plural. Temos os pronomes pessoais que indicam as pessoas do discurso. Quem fala, primeira pessoa, tanto no singular como no plural. Com quem se fala, segunda pessoa, no caso tu, do singular, e temos a terceira pessoa, que é de quem se fala, tanto no singular como no plural. Eles variam em gênero e número e são classificados de acordo com a função que exerce sua tonicidade. Temos aqui, os pronomes pessoais do caso reto. Temos os exemplos. Ele finalizou o projeto há poucos dias. Olha o pronome aqui, terceira pessoa do singular. Observe aqui, ele está no singular. Nós, já no plural. Estamos quase a chegar. Observe que o verbo também está em concordância, está no plural. Se é ele o escolhido, tenho que aceitar. Temos aqui os pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, contigo, te, contigo. Depois vocês dão uma olhada com calma. Temos aqui exemplos nas frases. Vem comigo, o pronome aqui, Tenho certeza que você vai se divertir conosco. Temos esse quadro aqui, que ele está um resumo. Temos as pessoas do discurso, tanto primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural. Temos aqui os pronomes do caso reto, temos os pronomes do caso oblíquo, no caso átonos, e temos pronomes pessoais do caso oblíquo, no caso tônicos. Depois, na apostila de vocês também tem, vocês podem acompanhar na apostila, e também abre aqui o slide e dá uma lida mais detalhada. Eu preparei para vocês um terceiro slide e aguardo vocês para assistir a nossa terceira aula, tá bem? Um beijo.